Olá, aqui é o professor Vitor e veremos modelagem de banco de dados utilizando a ferramenta de diagrama entidade-relacionamento. Como vimos anteriormente, um sistema ele segue atividades fundamentais que são descritas no seu ciclo de vida. Dentre as atividades, temos uma fase de definição composta pelas etapas de investigação e análise do sistema. Nessa fase, identificamos os objetivos e as metas a serem atingidos. Também identificamos os usuários, aqueles que são responsáveis pelo sistema ou pelas atividades do sistema, e desenvolvemos um escopo inicial. Além disso, identificamos as deficiências atuais no ambiente desses usuários, que são os responsáveis pelas atividades. Também identificamos restrições que o sistema deve respeitar e, no final, especificamos quais os requisitos que o produto de software deve possuir. Não são especificados como os requisitos do produto de software são obtidos. Só são especificados quais os requisitos. No resultado dessa fase de definição, tem-se um documento com as especificações desses requisitos. O objetivo dessa fase é determinar se é possível automatizar o sistema, as tarefas desenvolvidas pelos usuários, e, se for possível automatizar, sugerir alguns esquemas aceitáveis. Nessa fase, são utilizadas algumas técnicas para obter essas definições. As técnicas utilizadas são observação, questionários, entrevista, amostragem, revisão de outras documentações. É preciso ter cuidado que a simples entrevista dos usuários não obtém toda a informação necessária. O engenheiro ou analista que capta os requisitos deve se envolver no ambiente do trabalho do cliente, se misturar com eles, com os funcionários, observar, aprender, questionar, de forma a conhecer, a ter domínio do problema, a superar a ignorância do domínio do problema. É preciso entender a razão por que cada uma das tarefas é feita, por que as coisas são feitas da forma com que são feitas. Seguindo a fase de definição, nós temos a fase de projeto, que envolve atividades de concepção, de especificação, uma especificação completa da arquitetura, do hardware, do software, estruturas de controle, estrutura dos dados do sistema e também de design da interface, como uma prototipagem. Aqui eu chamo a atenção para a especificação das estruturas de dados do sistema, que veremos nesse vídeo. A fase de projeto de um sistema inclui, além da atividade de modelagem funcional, como eu disse anteriormente, que a gente obtém através dos casos de uso, das especificações das atividades, inclui também a modelagem de dados, para estruturar os dados de forma a organizar e representar de forma coerente e eficiente a informação do mundo real. O analista vai observar o mundo real e identificar o que deve ser armazenado, quais os dados vão ser armazenados. Para representar essa estrutura de dados, há muitos modelos de dados. Há o modelo hierárquico, modelo em rede, modelo relacional, modelo orientado a objeto e também o modelo entidade e relacionamento, que é o que nós vamos utilizar neste vídeo. Modelar dados é uma tarefa essencial em projetos que utilizam bancos de dados ou algum sistema de arquivo. Existem vários modelos para representar essas estruturas, como eu disse. Entretanto, vamos utilizar o modelo entidade e relacionamento porque é o mais conhecido e o mais utilizado na prática. O processo da modelagem de dados pode ser representado por essa pirâmide, que envolve a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. Do lado esquerdo, nesta pirâmide,
podemos ver quais são os passos seguidos na representação do dado num ambiente onde um banco de dados ou arquivos são utilizados. No topo da pirâmide, lá no início, observamos que temos um conjunto de dados ou conceitos relevantes a uma instituição ou empresa. Esses conceitos, levantados a partir de um trabalho de análise do problema a ser resolvido, esses conceitos são representados no esquema conceitual, que é uma representação normalmente gráfica, sem detalhes de implementação da estrutura resultante. Definido o esquema conceitual, parte-se para a definição do esquema lógico, que é a representação da estrutura conceitual segundo um modelo lógico. Por fim, o esquema físico é a representação do esquema lógico com detalhes de implementação. Esses detalhes são como organização dos arquivos e os respectivos métodos de acesso e outras estruturas internas de apoio à implementação. Não há ainda um modelo específico para representar esse esquema físico. O que normalmente se faz no projeto físico é utilizar os recursos disponíveis no próprio SGBD, no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, de determinado modelo ou definir estruturas específicas para cada caso. Como podemos ver no lado direito, a diferença entre os modelos conceitual, lógico e físico se dão pelas características envolvidas na representação. Então, o modelo conceitual é um modelo mais gráfico e fácil de ver, que inclui o nome de entidade, de dados, os relacionamentos das entidades e os atributos, que logo mais veremos o que significa cada um deles. No modelo lógico, inclui, além das características incluídas no modelo conceitual, a definição da chave primária e da chave estrangeira. Já no modelo físico, a gente tem algo muito mais próximo do que é implementado no banco de dados. O modelo entidade-relacionamento é um dos modelos mais usados na prática a nível conceitual. Ele se baseia no princípio de que a realidade, em termos de dados, pode ser representada por objetos, que são chamados entidades, entre os quais pode haver relacionamentos. Para o modelo entidade-relacionamento, podemos utilizar o diagrama entidade-relacionamento para visualizar este modelo. O analista fará o DER, como é a sigla para diagrama entidade-relacionamento, a fim de mapear como os dados são organizados e como eles se relacionam. A representação do modelo, ela independe do sistema de gerenciamento de banco de dados. Independe do dispositivo onde os dados ficarão armazenados. Ela simplesmente é uma representação gráfica. Para definir o diagrama de entidade e relacionamento, devemos responder algumas perguntas para identificar os elementos do diagrama entidade e relacionamento. Primeiro, quais são os objetos de dados a serem processados pelo sistema? Nós devemos identificar os objetos de dados que devem ser armazenados, que merecem ser armazenados. Além disso, devemos identificar a composição de cada um desses objetos e quais as características que descrevem o objeto, ou seja, quais os atributos de cada um dos objetos. Nós vamos identificar se há relacionamento entre esses objetos. Então, devemos identificar quais são os relacionamentos entre esses objetos de dados. Ao descrever o DR, nosso objetivo é chegar a um modelo teoricamente independente de máquina, independente de sistema. A partir daqui, veremos as notações para este diagrama. A primeira delas é descrever o objeto através de uma entidade de dados. A entidade de dados é representada utilizando um retângulo, é uma representação abstrata de alguma coisa no mundo real. Alguma coisa em que se tem interesse em monitorar o comportamento
vemos uma entidade como algo abstrato e um exemplar desta entidade ele vai ser chamado de instância. Por exemplo, na minha empresa, funcionário é uma entidade. Já a Maria, que é funcionária da empresa, o João e o José, eles são instâncias de funcionários. Num sistema de vendas, o cliente pode ser uma entidade. A Maria pode ser uma instância de cliente, o João pode ser uma instância de cliente e a Ana pode ser uma instância de cliente. Num sistema de biblioteca, o livro pode ser uma entidade. Todos os exemplares de livros, eles são instâncias dessa entidade livro. Num sistema de gerenciamento logístico, a carga pode ser uma entidade. Cada uma das cargas montadas, elas são instâncias da entidade carga. Cada uma dessas entidades, elas têm características que definem elas como entidades e que fazem sentido no monitoramento dessas entidades. Através dos atributos, descrevemos então as entidades através das suas características particulares. Imagina que nós temos uma entidade funcionário e nós temos o João como uma instância, a Maria como uma instância e o Carlos como uma instância. A entidade funcionário, ela pode ser descrita então pelas suas características. Todo funcionário tem matrícula, nome e data de admissão. O funcionário pode ter matrícula, nome ou data de admissão como características particulares que descrevem essas entidades. Então, matrícula, nome e data de admissão serão atributos desta entidade funcionário. Novamente, entidades têm propriedades que podem ser expressadas em termos de pares, um atributo e um valor. Por exemplo, na afirmação, a matrícula do João é 01. A matrícula é um atributo da entidade funcionário e 01 é o valor do atributo matrícula. Os atributos, eles têm domínios. Um domínio é um conjunto de valores válidos para cada um dos atributos. Por exemplo, o domínio nome é uma cadeia de caracteres. Pode ser limitada, uma cadeia de 40 caracteres. O domínio RG é o conjunto dos números inteiros. O domínio de cores, num determinado contexto, é um conjunto. Azul, amarelo, verde, vermelho. No diagrama entidade-relacionamento, a notação para os atributos é desta forma. Ligada à entidade, nós temos um círculo e sobre o círculo nós temos o nome do atributo. Então, nesse caso, tem o atributo 1 e o atributo 2. Os atributos podem ser definidos pelos seus tipos. Pode ser um atributo simples, um atributo indivisível, por exemplo, nome, salário, cargo, um atributo que não se divide. Ou então pode ser um atributo composto ou concatenado. É um conjunto de outros atributos. Por exemplo, o atributo endereço é composto por rua, número, bairro, CEP. Nós temos também os atributos que são chamados multivalorados, que têm múltiplos valores. Telefone. Uma pessoa pode ter telefone residencial, celular, um telefone comercial. Nós também temos um atributo que é definido como um identificador único. Este atributo tem a função de atuar como um identificador único das instâncias daquela entidade e é denominado chave primária. Ou seja, um atributo ele vai ter valor único para cada uma das instâncias. Isso vai individualizar uma única ocorrência daquela entidade. Um exemplo na nossa entidade funcionário é o atributo matrícula. Cada funcionário tem um número específico para sua matrícula. Poderíamos ter 2 ou mais funcionários com o nome de João. Nós poderíamos ter o João e a Maria admitidos na mesma data. Mas cada um dos funcionários
tem número de matrícula específico. Este é um atributo que é chamado de chave primária, que é o identificador que distingue cada uma das instâncias, cada um dos funcionários. No nosso exemplo da entidade funcionário, nós temos 3 atributos: matrícula, nome e data de admissão, sendo que matrícula é a chave primária da entidade e ela é distinguida com cor dentro do seu círculo. A outra notação que nós devemos distinguir no diagrama entidade-relacionamento é o relacionamento, que é uma abstração de associação entre 2 ou mais entidades. Então, nós temos que uma entidade se relaciona com uma outra entidade. Um exemplo de relacionamento seria funcionário lota departamento. Há uma relação entre funcionário e departamento. Através desta relação, nós conseguimos definir quais funcionários trabalham em quais departamentos. Um relacionamento pode ter também atributos, um ou mais. No exemplo, João lota o departamento de compras, nós temos que um possível atributo do relacionamento seria a data de admissão do João no departamento de compras. Eventualmente, ele pode ser transferido de departamento e ter uma nova data de admissão para aquele departamento. As entidades representam papéis num relacionamento. No exemplo que eu citei, João trabalha, isso é, ele desempenha um papel de trabalhador dentro do departamento, enquanto o departamento representa o papel de onde o funcionário estará lotado para trabalhar. Além dos relacionamentos, as entidades podem ter generalização ou especialização. Ocorre quando uma entidade possui atributos que não fazem parte de todas as instâncias da entidade. Então, por exemplo, funcionário tem número de matrícula, tem nome, tem data de admissão. Mas um funcionário pode ser especializado em engenheiro ou com secretária ou motorista. O engenheiro tem o número de CREA, que não é um atributo para todas as instâncias de funcionários. Uma secretária não terá número CREA, o motorista não terá número CREA. Uma instância de secretária poderiam ter atributos que não teriam nas outras instâncias da entidade funcionária. Por exemplo, a língua falada ou as línguas faladas por um secretário. Um motorista, por outro lado, tem um atributo que é CNH, que não fariam parte das instâncias de engenheiro ou secretário. Então, de cima para baixo, nós temos a especialização. De baixo para cima, nós temos a generalização. Nós podemos pegar as entidades engenheiro, secretária e motorista e generalizar como funcionário. Cada uma dessas entidades podem ter relacionamentos específicos com outras entidades. Um relacionamento ele descreve então a dinâmica, sendo que para cada relacionamento é registrado um tipo de movimento. Ou seja, um funcionário está lotado em um departamento. Ou, visto do outro lado, um departamento lota funcionários. Além disso, os relacionamentos eles têm classes ou cardinalidade, que é definir quantas instâncias de uma entidade estão relacionadas com as instâncias da outra entidade. Como que a gente faz isso? Nós podemos fazer uma pergunta. Um funcionário, ele gerencia quantos departamentos? A resposta sempre é um ou muitos. Neste caso, um funcionário gerencia um departamento. Agora, nós vamos fazer a pergunta do outro lado, vendo do lado do departamento. E sempre perguntamos, um departamento é gerenciado por quantos funcionários? Um ou muitos? Nesse caso, um. Então, este é um relacionamento 1 para 1. Neste novo relacionamento, nós temos que funcionário lota departamento. Nós vamos fazer a pergunta para o lado do funcionário, sempre colocando um, tentando olhar uma instância do funcionário. Um funcionário qualquer
está lotado em quantos departamentos? Um ou muitos? Um. Por outro lado, um departamento lota quantos funcionários? Um departamento pode ter vários funcionários, muitos funcionários. Então, este é um relacionamento do tipo 1 para muitos, 1 para N. Neste outro relacionamento, nós temos funcionário faz curso. Entidade funcionário se relaciona com a entidade curso. Uma instância do funcionário, um funcionário específico, pode fazer quantos cursos? Muitos. E um curso específico, ele é feito por quantos funcionários? Muitos. Este é um relacionamento muitos para muitos, N para N. A cardinalidade é o grau de associação entre duas ou mais entidades. A cardinalidade 1 para 1, uma entidade do tipo A se associa com apenas uma entidade do tipo B e vice-versa. Um marido pode ter uma esposa e uma esposa pode ter um marido. Um relacionamento do tipo 1 para N ou N para 1, uma entidade do tipo A se associa com um número qualquer de entidades do tipo B, um ou muitos. Porém, uma entidade do tipo B se associa com apenas uma entidade do tipo A. Por exemplo, um pai pode ter vários filhos, mas para cada filho tem apenas um pai. Um relacionamento do tipo N para N, uma entidade do tipo A se associa a um número qualquer de entidades do tipo B e vice-versa. Por exemplo, um funcionário pode fazer vários cursos e um curso pode ser feito por vários funcionários. Nós temos a natureza de alguns relacionamentos específicos, por exemplo, um relacionamento recursivo, que uma entidade se relaciona com ela mesma, ou uma instância de uma entidade se relaciona com outras instâncias dessa mesma entidade. Temos também relacionamentos múltiplos, onde mais do que duas entidades se relacionam. Quando há relacionamentos múltiplos e queremos definir a cardinalidade, nós sempre juntamos as entidades para fazer a pergunta e definir a cardinalidade da entidade que sobra. Em uma loja, em um fornecedor, pode ocorrer quantos materiais? Pense em uma loja específica e um fornecedor específico. Quantos produtos deste fornecedor pode ter nesta loja? Ou ainda, um fornecedor e um produto pode aparecer em quantas lojas? Em uma loja e um produto, quantos fornecedores podem fornecer este produto para esta loja? Nesse caso, seria um relacionamento N para N para N. Ao definir o DR, nós temos que seguir boas práticas para a nomeação dos componentes. É recomendado nomear as entidades e os atributos com substantivos ou ainda com adjetivos, sem espaços e caracteres especiais. É recomendado nomear os relacionamentos com verbos, também sem espaços e caracteres especiais, e é proibido nomes que comecem com números. Um exercício de fixação. Um funcionário participa de curso e temos o controle do início do curso, do fim do curso e a nota do curso. Até mais!